Salve, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo de resposta em vídeo. Hoje falando sobre o Amaci. Então, um dos irmãos perguntou aqui no YouTube, em um dos nossos vídeos, no comentário, perguntou como que era o ritual de Amaci na nossa casa, na minha casa, como que, em qual momento, né, os médiuns recebiam esse Amaci, quem recebia, quanto tempo de casa começava a receber o Amaci. Então, esse vídeo aqui é para responder a essa pergunta dele. Vamos lá então? Vem comigo. Muito bem, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Umbanda Sou Umbanda. E, para quem não me conhece ainda, eu sou Beto Ângeles, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E peço para você se inscrever nesse canal, ajudar aqui com o seu like, que é muito importante. Ative o sininho para receber todas as notificações e também deixe o seu comentário, deixe aqui a sua opinião. Se você quer que eu faça um vídeo sobre uma dúvida sua, seja ela qual for, coloca aqui hashtag resposta em vídeo e a sua dúvida. E aí eu posso fazer um vídeo como esse aqui para responder a sua dúvida. Bom, então vamos lá. A dúvida do irmão era como que é feito o ritual de Amaci na sua casa? Em qual momento, quais médiuns recebem, quanto tempo eles demoram para receber? Antes de mais nada, é preciso que a gente compreenda o que é o Amaci. Para você que não conhece o Amaci, para você que não sabe o que é. O Amaci é um conjunto de elementos vegetais, elementos minerais, elementos aquáticos. É um conjunto de elementos ígneos e eólicos, né? Ou seja, tem ali fogo, terra, ar, água, né? Enfim, tem todos os elementos ali e alguns outros, e uma reza específica. Então, é a junção de todos esses elementos com uma reza para formar um elemento líquido. Esse elemento líquido, por que é um elemento líquido no final? Porque a maioria do elemento que vai ali é elemento líquido, mas você tem ali as ervas, você tem outros elementos que são sólidos ali dentro da água, mas você vai formar ali um líquido. Com esse líquido você vai lavar o ori do médium, a cabeça, aqui, o topo da cabeça, né? Ali onde quando você pega um bebezinho, as pessoas falam, toma cuidado com a moleira, né? Porque tá aberto aqui em cima. Aquele lugar ali que é a moleira, nós chamamos de ori, né? É a coroa do médium, né? O que nós chamamos de coroa também dentro da nossa linhagem. E esse Amaci é depositado na cabeça do médium. Você lava a cabeça do médium com ele, deposita os elementos aqui e aí você cobre com uma toalha ou um elemento específico, um filá, um turbante, um pano de cabeça, seja lá o nome que você dá aí na sua doutrina, você cobre aquilo para que aquelas ervas fiquem ali na cabeça, irradiando as suas energias durante um período de tempo. E aí, agora que você já entendeu como é o Amaci, eu vou indicar para você um vídeo meu, eu vou deixar ele aqui em cima, para você entender sobre o Amaci e o vínculo sacerdotal. Por quê? Porque o Amaci ele gera um vínculo sacerdotal. Então eu vou aqui em cima, já deixei aqui, né? Você já clicou? Ainda não, né? Não clica ainda, espera, deixa eu terminar esse vídeo aqui, depois você clica lá para ver. É o vínculo sacerdotal. Por que o vínculo sacerdotal? O Amaci ele gera vínculo sacerdotal. Mas, como já tem um vídeo falando sobre isso, vai lá assistir aquele vídeo lá para você entender essa questão do vínculo. Na minha casa, como que funciona o Amaci? Na minha casa nós temos Amacis gerais e específicos. Gerais e específicos. Qual que é a diferença entre eles? O Amaci geral é um Amaci que é feito para todos os médiuns ao mesmo tempo. Então, é um Amaci que pode ser de desenvolvimento mediúnico, é um Amaci que pode ser de proteção, é um Amaci que pode ser de equilíbrio, de harmonização, pode ser o Amaci na força do orixá da casa, pode ser o Amaci nas forças dos guias da casa, pode ser
diversas razões ali, esse amaci geral. Como que funciona esse amaci geral? A gente faz o preparo do amaci e convoca os médiuns para uma gira fechada. É numa gira fechada que ele acontece. Então os médiuns vêm. O que é uma gira fechada? Você que não conhece. Uma gira fechada é um trabalho que é feito no terreiro sem a presença de assistentes, visitantes, convidados, nada. É o dirigente e os médiuns, a corrente mediúnica. Nessa gira fechada, de uniforme, tudo bonitinho, tá? Os médiuns vêm, se posicionam, a gente faz a abertura dos trabalhos, abre os trabalhos, abertura completa, oração, defumação, tudo. Saúde à esquerda, volta. Aí vem o guia-chefe da casa, se manifesta, e a partir do momento que ele se manifesta, ele organiza ali os médiuns por hierarquia, ou seja, cada um dentro do seu grau vai formar uma fila, e ele começa a aplicar o amaci. A gente chama de aplicar o amaci. Ele começa a dar o amaci para a pessoa. Então a pessoa chega até ele e recebe na cabeça ali o amaci. Recebe na cabeça o amaci, algumas vezes manifesta o guia ou o orixá, outras vezes não tem que manifestar, recebe e volta para o seu lugar. Esse é o ritual de amaci geral da minha casa, né? E a pergunta é, quanto tempo o médium tem que ter na casa para fazer isso? Não existe tempo. No amaci geral, o tempo é o tempo da casa. Então, por exemplo, vamos supor que você entrou na casa no dia 1º de fevereiro. E vamos supor que no dia 15 de fevereiro nós vamos fazer um amaci de fortalecimento e proteção para o tempo santo, para a quaresma. Você não sabe o que é o tempo santo? Vou colocar aqui para você também um vídeo sobre o tempo santo, tá certo? Então, vou fazer um amaci de proteção para o tempo santo. O que vai acontecer? Eu vou convocar todos esses médiuns, eles vão vir para a gira fechada e vai ser aplicado o amaci em todos os médiuns. Desde aquele médium mais velho, que tem 8, 9 anos na casa, até você que entrou dia 1º de fevereiro. Você que entrou no comecinho do mês. Então, nesse sentido, não há diferença entre os médiuns, tá? A diferença ali na hierarquia, né, que é feito, é no momento, é o momento em que você vai receber. Então, os médiuns vão se organizar em fila e o primeiro da fila vai ser o médium cuja hierarquia é mais elevada e o último vai ser o médium mais novo. É natural. Essa fila, ela não é uma fila real, tá, gente? Não imagine que as pessoas ficam em fila. Cada um fica no seu lugar. É uma fila mental, né? Todo mundo está no seu lugar e aí o guia vai chamando por hierarquia. Ele não vai falar o nome, ele não vai apontar para a pessoa, ele vai falando próximo, próximo, próximo. E os médiuns entre si já sabem qual é a hierarquia deles. Então eles sabem quem é o próximo, quem é o outro, quem é o outro. Cada médium sabe. Eu sempre digo que o médium ele tem que saber quem é o médium que está diretamente à frente dele e quem é o médium que está diretamente atrás dele. Os demais ele não precisa saber a hierarquia. Porque ele sabendo quem está à frente e quem está atrás, ele sabe qual é o momento dele, qual é o momento dele ir. Então ele sabe que ele vai depois daquele outro e antes daquele que está atrás. E assim por diante. Se todos sabem, você está com a sua fila mental organizada. Bom, e amaci específico, como é que funciona? O amaci específico é aquele que nós chamamos de amaci de obrigação, né? Ah, por que obrigação? Porque ele é obrigado a fazer? Não, obrigação é o nome que a gente dá para rituais específicos e direcionados para determinados médiuns na casa. Então, por exemplo, você chega na casa e você vai fazer a primeira obrigação da casa, que é uma obrigação ao Oxalá, que nós chamamos de batismo de rosas. É um amaci feito com alguns elementos e você recebe esse amaci na sua coroa e naquele momento que você recebeu o amaci, você é consagrado de alguma forma ali dentro da casa. Esse amaci específico, ele é feito numa gira aberta, ele é feito diante de todos. Por quê? Porque esse amaci, ele vem com o cumprimento de uma obrigação e a superação de uma etapa. Então o médium normalmente ele supera essa etapa e ganha algo, né? É um momento de formação do médium naquela etapa. Então, por exemplo, você
passou ali por uma jornada de coisas e essa jornada finaliza com uma obrigação que vai te dar um grau, por exemplo. Então, essa obrigação que vai te dar o grau é uma obrigação aberta para que todos vejam que você passou por ela e que você recebeu aquele grau, para que aquilo se torne público. Então, aquele médium recebe o Amaci na frente de todos e somente ele recebe, somente aquele médium recebe, não, os demais não, só aquele médium que está participando. É possível mais de um médium participar da obrigação e receber junto? É possível 2, 3, 4, tantos quantos forem os médiuns que estão aptos àquela obrigação, eles vão fazer ali juntos. Claro que aquilo vai definir a hierarquia deles, né? Aquele que faz primeiro chega primeiro no novo grau e ele passa a ter a hierarquia à frente. Então, normalmente a gente segue também uma hierarquia na hora de fazer. Outra coisa que é importante dizer, alguns terreiros dão Amaci para quem está na assistência, para quem está fora, para quem não é médium da corrente. Dentro da nossa prática doutrinária, nós não fazemos isso. Nós não damos Amaci em quem não é da corrente. Então tem lá, vamos supor, que eu tenho lá 30 assistentes. Desses 30 assistentes, 25 vão toda semana. Tá toda semana lá, já me conhece, já tem meu telefone, já tem contato comigo. O helicóptero resolve passar aqui bem para fazer um barulhão, né? Enfim, ele já tá lá comigo, já me conhece, mas ele não é médium da corrente. Eu não convido essa pessoa para fazer uma Amaci, e se ela pedir para fazer uma Amaci, eu não autorizo, eu não deixo. Por quê? Porque dentro da minha prática doutrinária, nós respeitamos demais aquela questão daquele vídeo que eu coloquei para vocês ali, do vínculo sacerdotal. Nós respeitamos muito o vínculo sacerdotal. Uma vez que você gera um vínculo sacerdotal com alguém, você deve respeitá-lo como seu pai de santo, como sua mãe de santo, para toda a vida. Então, se eu aplico um Amaci no assistente, eu estou impondo de uma forma ou de outra isso naquela situação, a ele, né? Então, nós não fazemos esse tipo de ritual. Então, nosso Amaci, o Amaci na minha casa, na minha prática doutrinária, e isso eu respondo somente por mim, não estou falando pela minha linhagem, pela raiz, por doutrina nenhuma, por vertente nenhuma, estou falando de mim, da minha casa. Lá nós não fazemos. Então, os nossos Amacis são aplicados de forma geral ou específica somente para os médiuns da corrente. Tá, mas e quando você Pai Beto, tem que receber um Amaci? Como é que você faz? Você coloca na cabeça? Você põe um filho para colocar? Não, eu tenho o meu Pai de Santo. E quando eu tenho que receber uma obrigação, um Amaci, eu recebo do meu Pai de Santo. Ah, então você definiu ali que você tem que receber tal Amaci, e você vai lá falar com ele. Não, eu frequento a casa do meu Pai de Santo. Quando a casa do meu Pai de Santo, quando o meu Pai de Santo define que tem um Amaci geral na casa dele, eu recebo esse Amaci geral, porque eu sou filho da casa, eu frequento a casa, então eu chego lá, junto com todos os outros irmãos, sem diferença nenhuma, recebo o Amaci. Se for um Amaci de obrigação, um Amaci específico, ele vai dizer, olha meu filho, está na hora de você fazer tal obrigação. E aí, neste momento, ele vai aplicar esse Amaci de obrigação, eu vou receber das mãos dele. Então, eu não recebo Amaci na minha casa, eu recebo Amaci na casa do meu pai. Ninguém pode se auto-aplicar o Amaci, você não pode pegar aquilo ali e passar na cabeça. Não tem valor nenhum, tá? Não tem valor nenhum. Você tem que receber de alguém que tem outorga para fazer isso. E aí entra a questão sacerdotal, né? Qualquer médium pode fazer uma Amaci na sua cabeça? Não. Primeiro, ele tem que ser um sacerdote, ele tem que ter outorga para isso, autorização, permissão espiritual para fazer isso. E depois, terceiro, ele vai gerar o vínculo sacerdotal com você. Então, seu irmão de santo vai fazer uma Amaci na sua cabeça, você vai virar filho do seu irmão, né? Então, não tem a auto-aplicação. Então, quando que eu, dirigente, pai de santo, chefe de terreiro, quando que eu recebo o meu Amaci? Na casa do meu pai, quando ele aplica. E quando que ele recebe? Na casa da mãe de santo dele. E assim por diante a hierarquia. É claro que vai chegar um momento que vai estar no topo. Vai estar no topo da hierarquia e aquela pessoa não tem alguém diretamente acima dela. E aí existem outros recursos que são feitos ali
diretamente com os guias da casa, mas aí são recursos internos daquela casa. Não é a minha realidade e a pergunta foi sobre a minha realidade, sobre a minha casa. Então, eu não vou entrar nesses detalhes. Eu já disse aqui para vocês como é que funciona na minha casa. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, mesmo que não seja sobre esse tema, sobre qualquer coisa relacionada à Umbanda, relacionada a minha casa, não tem problema, pode perguntar. Coloca lá, hashtag resposta em vídeo e coloca a pergunta. Se você fizer uma pergunta sem o hashtag resposta em vídeo, mas eu entender que a pergunta ela merece ali um vídeo porque é uma pergunta mais complexa, eu faço um vídeo para você também, tá bom? Então, muito obrigado, tá aí a resposta. Um grande abraço para vocês e axé.